Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Flávio para mais uma aula de cinesiologia e biomecânica. Só que dessa vez a gente vai falar sobre a articulação do joelho. Mas antes de começar, eu gostaria de mandar um abraço especial para o pessoal do terceiro período de fisioterapia da FAPAM, que essa aula é destinada única e exclusivamente para eles. Sei que esse período aí de quarentena está difícil para todo mundo, mas a gente, na medida do possível, vai tentar sanar aí as dúvidas e inserir conteúdos, importantes para a nossa profissão. Então vamos falar agora sobre o joelho. É uma aula complementar, eu deixo claro aqui que é uma aula complementar referente àquela atividade postada lá no Google Classroom. Bom, o joelho particularmente confere comigo aqui numa vista de 360 graus. Deixa eu dar um zoom melhor aqui, pronto. É uma articulação, viu pessoal, complexa. Uma articulação que é um desafio para os profissionais da área da reabilitação, como os fisioterapeutas, os profissionais da área clínica, como os médicos, em especial os ortopedistas, traumatologistas. É a maior articulação do corpo humano, tudo bem? É uma articulação aí do tipo sinovial, em dobradiça. Ela possui basicamente 3 ossos, que são eles: o fêmur, a tíbia aqui embaixo e a patela, tá ok? Tem 2 graus de liberdade de movimento, que são os movimentos de flexo e extensão, que contempla aí 1 grau de liberdade, e as rotações axiais. Bom, o joelho em si, ele possui 3 superfícies articulares, sendo elas as tibiofemoral medial lateral. Essa aqui é a lateral, só você lembrar da fíbula, que fica mais na parte lateral do corpo. Essa é a medial, que fica mais próxima da linha mediana do corpo. E a patelofemoral, essa outra articulação, essa outra superfície articular aqui, tá ok? Bom, essas superfícies articulares, elas estão dentro de uma cápsula articular comum. Lembrando sempre que a cápsula articular do joelho é uma cápsula do tipo complexa e irregular. Um dado interessante: os ligamentos, em especial os cruzados, eles estão fora da cápsula, são ligamentos extracapsulares, tá ok? Bom, dando seguimento então aqui, com relação às funcionalidades do joelho, o joelho ele serve basicamente para suportar o peso na posição em pé, que eu gosto de falar posição em ortostatismo, ou posição ortostática. Também serve para baixar e elevar o corpo humano, rotação do corpo sobre o pé plantado. Ele tem essa funcionalidade, só que ele não pode rotacionar muito com o pé plantado, porque senão há lesões, em especial dos meniscos e dos ligamentos cruzados nesse sentido, mas ele tem uma certa rotaçãozinha quando o nosso pé está fixo no solo. Só que, lembrando sempre, essa rotação aí, ela não pode ser grande, porque senão compromete aí as estruturas internas dessa articulação específica, tá? Bom, o joelho na marcha, basicamente, ele reduz aí o dispêndio, de energia ou gasto de energia, porque ele diminui as oscilações verticais aí e laterais do centro de gravidade, tudo bem? Além disso, ele também consegue sustentar forças verticais igual a 4 a 6 vezes o peso do nosso corpo. Um dado interessante é que essa articulação ela tem múltiplas funções. Bom, resistir grandes forças é uma delas, fornecer grande estabilidade e proporcionar grande amplitude de movimento, em especial nos movimentos de flexão, porque numa hiperflexão de joelho eu tenho a sensação final ali de parada macia, que é o contato de tecido mole com tecido mole, no caso aqui os músculos posteriores da coxa com o gastrocnêmio, a famosa panturrilha aí para os leigos, ou batata da perna, vamos dizer assim, tá ok? Bom, mas vamos brincar aqui um pouquinho com a anatomia, vamos observar o joelho de uma forma mais interna. Deixa eu tirar aqui a patela. Esse aqui é o tendão patelar, ele conecta a patela aos músculos quadríceps, que são eles aqui,
o vasto lateral medial, o vasto intermédio e o reto femoral. Tem uma imagem, depois eu vou mostrar eles com mais com uma vista melhor para vocês, porque aqui não apresenta, tá em outro. Deixa eu olhar aqui ó, pronto. Agora a gente vai ter uma vista melhor aí. Eu não tenho uma imagem dos vastos, apenas aqui do reto femoral, olha aí, para vocês notarem a importância, né? São 4 músculos conectados à patela que se conectam à tuberosidade anterior da tibia através do tendão patelar. A patela serve para aumentar o braço de alavanca do membro inferior, tá ok? Por exemplo, para chutar uma bola, nós só temos a capacidade de chutar uma bola forte devido às ações da patela. Ela funciona como se fosse uma polia, aumentando o torque nesse sentido aí do quadríceps, tá ok? Mas vamos voltar lá naquela, deixa eu ver, aqui pode ser essa. Bom, a gente estava então para destrinchar um pouco aqui a articulação do joelho. Olha aqui, os côndilos femorais. Isso é uma vista posterior, viu, pessoal? Então, basicamente, o joelho, ele possui o tendão patelar, a patela, o ligamento colateral medial. Olha aí, este é o ligamento colateral medial. Existe aí o estresse em valgo. Este é o ligamento colateral lateral, ele resiste o estresse em varo. Muito varismo, vamos supor, uma pancada aqui, ó, na parte medial, o joelho tende a fazer um varismo excessivo. Se o ligamento não conseguir, esse ligamento lateral aqui, o colateral lateral ou fibular, vamos dizer assim, não conseguir sustentar esse excesso de varismo do joelho, ele acaba rompendo. Bom, vamos então retirar algumas estruturas. O tendão patelar foi retirado, a patela também foi retirada, o ligamento colateral lateral ou fibular retirado, ligamento colateral medial ou tibial retirado, e aqui nós temos a presença dos meniscos. Olha aí, ó, menisco medial, menisco lateral. Depois falaremos mais especificamente deles, tá ok? Deixa eu tirar aqui o fêmur. E aí nós temos uma vista superior do joelho, olha, os meniscos lateral, medial e aqui os ligamentos cruzados, o cruzado anterior e o cruzado que posterior, tá ok? Esses ligamentos, eles basicamente são os ligamentos mais importantes do joelho, o anterior e o posterior. Em especial o anterior, que é o ligamento mais lesionado aí nesse sentido, nas modalidades esportivas, que envolve aí aceleração e desaceleração do corpo humano, ou seja, as corridas e as frenagens. Vamos dar como exemplo o futebol, o esporte bretão, esporte de impacto, esporte de velocidade. Ele é muito comum aí, alguns jogadores em uma determinada temporada lesionar aí o cruzado anterior, e quando um atleta de elite de ponta lesiona especificamente este ligamento, ele precisa passar por um procedimento cirúrgico e um tempo de recuperação aí para estar voltando às suas atividades, tá ok? Bom, então a estabilidade do joelho é basicamente provida por essas estruturas que a gente chama de tecidos moles, vamos dizer assim, os músculos, os ligamentos, a própria cartilagem, tá ok? São estruturas aí interessantes aí. Então as lesões atléticas e recreacionais podem proporcionar aí lesão dessas estruturas aí quando há qualquer tipo de comprometimento delas, o joelho perde um pouco a sua funcionalidade dependendo do grau da lesão, tá ok? Vamos lá então, deixa eu ver se eu vejo aqui alguma coisinha na nossa aula. Aqui, já deixei ela aberta. A gente falou sobre as funcionalidades, isso. Olha, lesões atléticas e recreacionais, sítio mais comum de lesões, ó, ossos, ligamentos, músculos e cartilagens. Essas estruturas são as estruturas de estabilização do joelho, causadas pelos maiores torques
desenvolvidos pelas forças que atuam sobre os longos braços de alavanca do fêmur e tíbia. É muito músculo que tem ali, pessoal. Eu falo assim, músculos posteriores, músculos anteriores da coxa, como o quadríceps, os posteriores, os isquiotibiais, também conhecidos como músculos posteriores ou músculos do jarrete. E essas são as estruturas basicamente palpáveis que a gente consegue palpar aí. Deixa eu ampliar aqui. Com mais facilidade, que são mais externas, né? Mais superficiais. Olha aí. Os côndilos a gente consegue palpar, epicôndilos, a linha articular tíbio-femoral, que vai ficar mais ou menos nessa região aqui. A tuberosidade anterior da tíbia você pode palpar aí, ó, essa região bem frontal, uma espículazinha tem aqui bem na parte superior da tíbia. Você consegue palpar aí se você fizer esse movimento de palpação aí, esse trabalho de palpação aí, você consegue identificar nessa região que o tendão patelar insere, né? Os ligamentos colateral também, dependendo de algumas pessoas bem magrinhas, a gente consegue verificar aí os ligamentos colaterais medial, lateral, o próprio menisco medial, né, o subordo medial, a patela, muito fácil de ser palpada. Já as estruturas impalpáveis são aquelas estruturas mais internas, como a fossa intercondiliana, só através de acesso cirúrgico mesmo. As superfícies da patela relacionada a parte aonde faz relação com o fêmur, né? A gente chama de articulação femoropatelar, a parte retropatelar ali é muito difícil de palpar. As superfícies dos côndilos da tíbia, o platô tibial, difícil. Os ligamentos cruzados, impossível, a não ser que a gente, né, faça um acesso cirúrgico através de uma cirurgia, e o médico consegue visualizar aí através dos seus instrumentos, né, adequados, né, a verificação desses ligamentos cruzados. Então, olha aí, a articulação do joelho, os movimentos do joelho em si, articulação gênum, latim gênua, né, joelho ou qualquer estrutura que dobra como o joelho, possui então graus de liberdade, flexão e extensão de 120 a 150 graus de flexão e extensão, hiperextensão aí de flexão, tá ok? Hiperextensão aí de 15 graus, que aí a gente já chama de joelhos recurvatum, é o máximo que pode chegar aí. Rotação axial, rotação externa 40, rotação interna 30 graus. Sensação final de movimento, macia, contato aí de tecido da panturrilha com a coxa. Firme na extensão ou hiperextensão, já muda a sensação final. Quando eu tenho uma hiperextensão do joelho, a sensação final de movimento é firme, aquilo que a gente comentou em sala de aula, né? Pela tensão das estruturas ligamentares e capsulares. É isso que também a gente falou em sala de aula. Se o quadril for flexionado a 90 graus, a extensão do joelho pode ser livre ou limitada pelo comprimento dos músculos posteriores da coxa. A gente chama isso de insuficiência, o quê? Passiva. Muito bem, se você lembrou disso aí, é porque você pegou minha última aula. Bom, o eixo de flexo e extensão ele coincide aí com o centro dos ligamentos cruzados no plano sagital, tá? Então, o eixo passa bem no meio aí da articulação do joelho. O tamanho da articulação do joelho causa considerável translação do eixo. Na verdade, os movimentos aí do joelho é uma combinação de rolamento com deslizamento. Tá aí lembrando sempre, a rotação axial do joelho acontece no plano transverso e o eixo, ele é esse eixo vertical ou longitudinal, tá? Então, olha aí, a 90 graus de flexão do joelho, rotação externa 40, rotação interna 30 graus, de acordo com Mosberg e Smith. Você só vai ter 40 graus e 30 graus de rotação interna e 40 de externa se o seu joelho estiver flexionado, tá ok? Caso ele esteja estendido, essa rotação ela é bem limitada mesmo. Então, olha aí, a rotação axial diminui à medida que o ângulo de flexão torna-se menor, ou seja, quando o joelho parte para a extensão, né? Não pode ser efetuada quando o joelho se aproxima da extensão.
Então, quando você tenta rodar o joelho com o mesmo estendido, você acompanha um movimento rotacional do quadril em vez do joelho, tá ok? Você pode fazer na íntegra aí. Se você tiver com o joelho totalmente estendido e tentar rodar, quem na verdade vai fazer a rotação é o seu quadril. Bom, olha aí as importâncias funcionais do joelho, né, e do movimento de rotação axial do joelho. Cadeia fechada, fêmur roda sobre a tíbia fixada, né, voltar às posições ajoelhadas, isso é muito importante. Alterações súbitas nas direções de corrida. Então, o nosso joelho ele tem essas especificidades, tá ok? Sensações finais das rotações passivas internas e externas são firmes, né? Limitada por cápsulas e ligamentos colaterais cruzados por plítos oblíquos, bem como os retináculos e o tracto iliotibial. Então, todas essas estruturas elas podem estar comprometidas caso haja uma rotação excessiva na articulação do joelho, daí que vem as lesões. Bastante importante a gente saber disso. Bom, com relação à rotação terminal do joelho, olha que interessante. O joelho se move para a extensão, a tíbia roda externamente cerca de 20 graus sobre o fêmur fixo. Ocorre tanto com a extensão passiva quanto ativa do joelho. Então, em cadeia fechada, levantar-se de uma cadeira, rotação terminal é vista como rotação interna do fêmur sobre a tíbia fixa, tá ok? Esse mecanismo de parafuso provê estabilidade mecânica para suportar forças que ocorrem no plano sagital. É como se o seu joelho fizesse um movimento de giro quando você fica em pé, né? Quando você levanta da cadeira, ou também quando você senta nessa cadeira. Esse mecanismo de parafuso, pessoal, é muito importante para as funcionalidades do joelho, tá? Um dado interessante, quando você também está em posição ortostática, vamos dizer assim, né? Olha, permite os seres humanos, ficarem eretos sem contração do músculo quadríceps. Então, quando você está em pé, totalmente em pé, com o joelho em extensão, você acaba que usa somente as forças dos tecidos intraarticulares e deixa um pouquinho os músculos descansando, ok? Quando você está em pé, parado. Isso explica aquela posição daqueles soldados britânicos que ficam lá na guarda real, né? Ficar em pé por longos períodos. Eles têm que ficar numa posição parada, ereta, sobre os joelhos em extensão, para usar o menos possível do dispêndio aí, do gasto, né, que os músculos acabam utilizando aí do corpo humano. Então, eles ficam na posição retinha, paradinha, com pouca ação muscular. Olha aí, requisitos para a função normal do joelho, importante na reabilitação. Lembrando sempre que quando você for reabilitar um joelho aí, for fazer fisioterapia em algum paciente que sofreu de algum problema no joelho, o seu principal objetivo do seu paciente é torná-lo aquele joelho mais funcional possível, ou mais próximo possível ali de funcionalidade relacionado, se comparado ao joelho bom, tá ok? Os movimentos acessórios do joelho, ele precisa estar em posição de semiflexão, tá ok? Para a gente podendo fazer os movimentos acessórios, lembrando sempre, movimentos acessórios são aqueles movimentos que o fisioterapeuta faz. Então você precisa estabilizar ali o fêmur do seu paciente, você consegue aí separar alguns milímetros a tíbia ali do fêmur, com movimentos de anteriorização, posteriorização, movimentos mediais laterais, cerca aí de 1 a 3 milímetros em deslizamentos. Isso é muito importante porque quando a gente for ver lá em ortopedia e traumatologia os testes especiais para joelhos, nós vamos precisar de ter essa noção básica, por exemplo, estresse em varo, estresse em valgo, teste de gaveta, teste de Lachman. Tudo isso aí serão movimentos acessórios, né? Só que transformados em testes especiais para o joelho, tá ok?